Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula. Você está na EBD da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu sou o professor Aguiar e estarei com você para poder ser um facilitador da sua aula. E a nossa intenção é de que esse seja um tempo muito acrescentador. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o endereço está aí, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, receber as nossas notificações e será um prazer poder estar lhe servindo. Nós estamos na lição número 4 com o tema O Altar do Holocausto. Será uma lição fascinante e temos todos os ingredientes para ser uma aula inesquecível. Aqui estão os meus dados, caso você queira entrar em contato conosco para nós clarificarmos alguma outra questão não abordada na pré-aula, seja muito bem-vindo e teremos o prazer de lhe atender. Você que está aqui pela primeira vez, deixa-me esclarecer qual é o nosso método de pré-aula. Nós geralmente nos dedicamos em sugerir uma didática para você, na introdução, às vezes nos tópicos ou na conclusão, é uma ideia em que a gente propõe. Sempre gostamos de lembrar de que você é muito livre. Talvez a nossa ideia você irá modificá-la, talvez vai ser apenas um ponto de partida para uma outra criatividade. Fica livre para você expandir e para você ampliar. Em segundo momento, a gente faz uma intervenção teológica e terminamos sempre com uma indicação ao professor. Lembrando a você de que em nenhum desses tópicos nós somos exaustivos. A nossa intenção é facilitar para que você tenha uma aula dinâmica, ok? Então vamos lá. É importante você sempre estabelecer as palavras-chave da lição. Você pode lê-la, você deve relê-la e é importante você dominar o assunto da lição. Talvez, se você tem uma certa facilidade para memorização, é muito importante você memorizar os tópicos, né? Falar ele de memória, isso passa uma segurança para o aluno. E é importante você dominar o assunto para que você possa passar com muita propriedade. E selecionar as palavras-chave da lição ajuda você permanecer no eixo da lição. Eu selecionei essas 7, que são palavras muito enfatizadas no conteúdo da lição. Por exemplo, a palavra altar, que é o próprio tema da lição, sacrifício, propiciação, reconciliação, redenção, substituição e calvário. Eu escolhi essas palavras que eu penso que elas sintetizam muito bem a lição. A palavra-chave é exatamente para você ter aí uma linha de raciocínio para que você não foge em nenhum momento ao longo da sua aula desses assuntos. Ok? Então vamos lá. Qual seria uma sugestão de didática para a introdução? A maneira com que você se apresenta diante dos seus alunos é muito importante. O seu tom de voz, se é um tom de voz animado, se é um tom de voz alegre, se você faz um quebra-gelo, isso é muito importante, esses primeiros minutos em que você terá com seus alunos. Para a nossa introdução, é importante você ter algo dinâmico, criativo, que vai preparar o terreno para a lição. A minha sugestão é a seguinte: você tem aí essa imagem, esses slides estarão aí à disposição no site da EBD, você poderá baixar tudo isso. Só a imagem já dá para quebrar um gelo, né? Vamos pensar. E qual seria, então, a nossa didática? É uma pergunta, porque as perguntas movimentam a classe, não é verdade? E a pergunta é: ao olhar para o altar do sacrifício, o que podemos aprender? O
que nós podemos aprender quando nós olhamos ou lemos para as Escrituras e contemplamos o altar do sacrifício? Essa imagem, você que tem recurso de data show, você pode deixar ela no data show, porque isso facilita, né, a imagem, a imaginação, né? Aqui era o lugar onde que os animais eram imolados para expiação de pecados, né? E você, diante dessa imagem, você joga para a classe. Quando a gente olha para isso, para os acontecimentos que acontecia no altar, o que nós podemos aprender? Quais são as lições que nós podemos aprender? Provoque a sala para que eles venham participar. Você pode, por exemplo, iniciar essas perguntas para os homens. Quero perguntar apenas para os homens, para os machos. Quando nós olhamos para o altar, o que nós podemos aprender? Enquanto isso, as irmãs estejam pensando. Faça rapidamente isso, coleta as respostas, destacam elas, valorizam elas, porque à medida em que o aluno participa, ele vai se sentindo útil e a escola vai crescendo dentro dele. Tudo bem? Eu preparei, claro, você professor, quando você lança uma pergunta para a interação, você sempre precisa ter de antemão uma proposta de resposta, porque é possível que a classe fica um pouco vagarosa, né? E você não pode perder muito tempo, ok? Eu preparei algumas respostas, que são ideias que nós podemos extrair quando nós olhamos para o animal em sacrifício. Primeira coisa, eu destaquei aqui a seriedade do pecado. O altar fala isso sobre nós, a seriedade do pecado. Porque o pecado, longe do altar, ele nos danifica de tal modo que nos tornamos inimigos de Deus. A necessidade do altar é exatamente para nos mostrar o quão pecado é sério. Quando o animal estava sendo sacrificado, aquela cena que não é uma cena dócil, não é uma cena leve, é uma cena forte. Há sangue derramado, há um animal sendo sacrificado. E essa imagem mostra o quanto que o nosso pecado é sério. Esse cenário de morte, esse cenário de sangue, é para mostrar o quanto o nosso pecado deve ser levado a sério. O quanto que Deus levou o nosso pecado a sério. Em segundo momento, é o quanto que nós somos pecadores, né? O pecado mostra o quanto nós somos pecadores. Nós não podemos ser passivos diante do pecado. O pecado, ele exige algo para que seja feito, né? E o altar é exatamente isso. O altar é uma resposta de Deus para tratar o pecado. O pecado precisa ser tratado. O pecado precisa ser tratado e o altar fala muito bem disso. O altar mostra o quanto que nós somos pecadores, porque quando nós iríamos sacrificar, ou quando, né, o devoto, o judeu ia sacrificar no templo ou no tabernáculo ao longo do deserto, mostrava o quanto que ele era pecador, mostrava a sua pecaminosidade. O preço do pecado, porque alguém precisa morrer, no caso o animal, alguma coisa precisava morrer, né? E aquela morte ali, na verdade, apontava de que era nós que deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando eu olho para o altar, ele me fala da seriedade do pecado, ele fala o quanto pecador eu sou, o quanto que o preço do pecado, ele custa a vida, ok? Mas também fala da misericórdia de Deus, né? Deus poderia ter nos tratado segundo os nossos pecados, se afugentando de nós, mas ele preparou o altar para que essa distância fosse cada vez mais eliminada. O perdão divino, né? E um Deus de critério, porque o altar não era bagunçado. A construção do altar e a oferta que era derramada nele era segundo os critérios de Deus. Não era segundo o ofertante,
não era o ofertante que dava as regras, não. O altar mostra um Deus criterioso, ok? Essas são algumas respostas que está muito entrelaçado com a nossa lição, ok? Com a nossa lição. Muito bem. O primeiro tópico eu penso que você não deveria dedicar muito tempo, tá? É um tópico muito explicativo, né? Aonde que você falará a respeito do objeto do altar, né? Aqui tem uma imagem para trazer aí aos alunos, né, uma imaginação, uma ideia, ok? Aí tá as metragens, como é que funcionava, ok? E a aplicação teológica que a própria lição faz, que eu acho muito interessante, né? O altar dos holocaustos indica o caminho de salvação para o pecador. Era a primeira coisa que o pecador encarava quando ele entrava no tabernáculo, né? Era o altar de holocausto, o sacrifício, exatamente para mostrar para ele o quanto que ele necessitava do perdão e da remissão dos seus pecados a partir de um sacrifício, ok? E também, para falar a respeito, os chifres do altar indicam um símbolo de poder e autoridade. Eu coloquei aí o versículo bíblico que vai interpretar isso, que quando as pontas do altar representam poder e autoridade e também proteção, o caso de Adonias, né? Quando ele estava fugindo de Salomão, para ele não morrer, ele vai pegar nas pontas do altar. Então fala de proteção, ok? O que é interessante? No primeiro tópico você faz essa explicação, não muito exaustiva, mas bastante técnica, né? Do ponto de vista da lição a respeito dessa construção, dos seus materiais. Não se detém muito, porque eu penso que os tópicos mais importantes para ser desenvolvido é o tópico 2 e também o 3, mas principalmente o 2, ok? Eu terminaria o primeiro tópico com a seguinte pergunta: o que em nossa vida hoje representa o altar? Apenas isso. Você fez uma explanação do primeiro tópico a respeito do altar, foi iniciativa de Deus, Deus que mandou construir o altar, seria do jeito dele, ali seria um ponto de encontro entre Deus e o pecador, o perdão de Deus encontraria com o pecado, a graça de Deus encontraria com a miséria humana, foi ideia de Deus o altar e o quanto que isso é pedagógico para nós. Eu terminaria com essa pergunta: o que em nossa vida hoje representa o altar? Sem muita coisa para enrolar, claro que é o nosso coração. Aquele altar físico no Antigo Testamento, que no Novo Testamento reaparecerá tipificado na cruz, hoje esse altar não é mais uma cruz física. Esse altar hoje, ele representa o nosso coração. O que acontecia no altar, o que aconteceu na cruz, precisa suceder hoje em nosso coração. Ok? Eu penso de que essas informações seria muito importante, ir muito além. Você poderia estar sacando o tempo dos demais tópicos que eu julgo ser muito importante. Ok? Então vamos para o segundo tópico, as 4 pontas, né, os chifres do altar e o sentido de redenção. Ou seja, o autor vai pegar o altar e vai fazer uma aplicação espiritual do altar em relação à cruz, em relação ao que sucedeu na cruz. Isso chama-se tipologia, né? Se você ler, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, você verá o autor bíblico falando dessa aplicação espiritual, né? De que o que aconteceu no tabernáculo foi uma sombra, foi uma figura do que aconteceu na cruz. É um texto interessante, né? O próprio Coríntios capítulo 10, versículo 11, isso lhe sobreveio e está para nós como exemplo. Isso é importante você sempre trazer a ideia de que essa é uma linguagem bíblica, né? Essa representatividade da obra de Cristo no futuro presente aí
no holocausto ou no trabalho do tabernáculo, ok? A dinâmica do segundo tópico é uma dinâmica muito legal. Eu sugeri o seguinte: quais as semelhanças ou quais semelhanças e diferenças entre o sacrifício do altar no Antigo Testamento e a expiação da cruz. Então, assim, primeira coisa, colocar paralelamente o que é idêntico, o que acontecia no altar que aconteceu na cruz, no sacrifício de Cristo, ok? Semelhanças. No segundo momento, qual seria as diferenças? Você pode diferenciar grupos, né? Os homens vão pesquisar as semelhanças e as mulheres vão pesquisar as diferenças. Ou você pode separar grupos ali. Eu quero que esses dois bancos aqui pensem nas semelhanças e aqueles ali pensem ali nas diferenças. Você pode, ou lançar para a classe, né? Quais eram as semelhanças? Se você tiver um recurso de um quadro, é interessante, porque você vai para o quadro, fala para mim, semelhança, e você lá escreve lá as respostas dos alunos, ok? Quais são as diferenças? Você, então, coloca lá no quadro. Você precisa ter, previamente, é verdade, as suas respostas. Essas foram as que eu pontuei. Quais são as semelhanças do que acontecia no altar, no Antigo Testamento, no tabernáculo, e o que aconteceu com Cristo na cruz? Semelhanças. Primeiro, morte e derramamento de sangue. O holocausto, ele havia derramamento de sangue. Levíticos traz isso muito patentemente aos nossos olhos. E na cruz, Jesus também derramou seu sangue. No Antigo Testamento, no altar, o sacrifício a Deus pelo pecado era um sacrifício a Deus pelo pecado. Jesus também foi um sacrifício a Deus pelo pecado. No altar, a oferta precisava ser sem defeito. O sacrifício de Cristo também foi sem defeito, foi perfeito. E a vítima era atada ao altar. A vítima era amarrada ao altar. Na cruz, Cristo também esteve atado através dos cravos, né? Ali na cruz. Muito simples, muito básico. Semelhanças. O que acontecia no altar e o que aconteceu com Cristo na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as diferenças? A diferença é que no Antigo Testamento a vítima era irracional. O animal, ele não tinha sentido, ele não tinha razão, ele não entendia. Ele era uma vítima inocente, irracional, não sabia o que estava acontecendo. Já na cruz, a oferta, ela foi racional. Cristo esteve ali com todo o seu entendimento. No Antigo Testamento, o animal era levado arbitrariamente. Era uma coisa imposta. Por isso que ele precisava ser amarrado. Porque nenhum animal iria para o altar. Nenhum animal iria para o sacrifício. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, em diferença da oferta do Antigo Testamento, ele foi espontaneamente para a cruz. Aliás, foi exatamente isso que dotou Cristo de autoridade. É por isso que a cruz de Cristo ainda hoje emana autoridade. Porque das três cruzes, o único que estava ali voluntariamente, espontaneamente, foi Jesus. E isso traz um impacto, porque em João 10 Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, é eu que a dou antes que ninguém me tire. É por isso que o meu Pai agrada de mim. Jesus vai para a cruz voluntariamente. E por último, o efeito do sacrifício do Antigo Testamento era temporário. Portanto, Cristo, o seu efeito era e foi eterno. Ok? Essa é uma dinâmica que você pode dinamizar, né, com seus alunos, escolhendo grupos, escrevendo no quadro, né, ou você pode, né, escrever em papéis separados, por exemplo, a semelhança, né? Você escreve no papel e distribui antes da aula começar, né? E na hora da aula você fala: você que está aí com a semelhança, né? Leia. E
ele vai se levantar e vai ler e você vai fazer aí as suas pontuações. Ok? O subsídio teológico, né, ele é muito forte, né? Eu penso que a parte central da lição, ela recai no segundo tópico, né? O autor, ele vai pegar as 4 pontas do altar, os 4 chifres, né? E ele vai pegar sobre, ele vai interpretar, vai aplicar a respeito das 4 obras que envolvem a nossa salvação, né? Então o altar, a nossa salvação, vai falar da nossa propiciação, substituição, reconciliação e redenção, né? Você pode fazer uma dinâmica, uma coreografia com os seus alunos, né? Todo mundo faz assim com a mão, polegar, ok? E você vai dar o nome a esse polegar. E esse polegar você pode falar o altar da nossa salvação, ok? O altar da nossa salvação fala da nossa propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Vamos lá, todo mundo, mais uma vez? O altar da salvação fala da nossa propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Aí todo mundo, coreografia, claro, se a sua classe tiver essa liberdade, né, essa leveza, tudo bem? Só para eles memorizarem, ó, na palma da mão, a nossa lição, vamos lá? O altar da nossa salvação fala da propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Tudo que Cristo fez na cruz, essas palavras sintetiza a obra expiatória de Cristo. A obra expiatória de Cristo. Bom, você pode fazer uma pergunta, entrar com uma pergunta com a classe, ok? Você pode entrar com uma pergunta com a classe a respeito de todas essas palavras, tá? Você pode pedir, ou decidir, melhor dizendo, lecionar com a classe esses 4 pontos. Você pode separar grupos, cada um com esses pontos, tá? Ou você pode fazer essas perguntas. O que é propiciação? E por que era necessário a propiciação? O que é substituição e por que era necessária a substituição? O que é reconciliação e por que era necessária essa reconciliação? O que era a redenção e por que era necessário a redenção? 4 palavras que vai sintetizar a obra de Cristo, né? A obra de Cristo. Eu coloquei, por exemplo, aí os slides para te ajudar, né, na sua aula. Por exemplo, qual era a situação do homem no pecado e qual foi a resposta de Deus na salvação? A situação do homem estava lá, ó, merecemos morrer como castigo pelo pecado. Merecemos morrer como castigo pelo pecado. Qual foi a resposta de Deus na salvação? Propiciação. A situação do homem, merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Qual foi a resposta de Deus? Substituição. Estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Qual foi a resposta? Reconciliação. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Qual era a resposta de Deus pelo pecado? Redenção. Ou o que você pode fazer? O que você pode fazer é o seguinte, você também pode colocar lá um cruza-palavra, né? Você pode colocar lá um cruza-palavra. Você pode imprimir isso e repartir aos alunos para eles cruzar as palavras. Porque aqui, na verdade, as palavras estão trocadas. Ó, merecemos morrer como castigo pelo pecado, na verdade, não é propiciação, é substituição. É substituição. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado, é a propiciação, porque a propiciação é para apaziguar a ira de Deus. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Então, na verdade, é redenção, porque a redenção é que vai nos libertar
né? Vai nos comprar do mercado de escravo, essa era a palavra grega, e vai nos trazer liberdade, então é redenção. E estamos separados de Deus pelos nossos pecados, reconciliação. Então, na verdade, aqui está trocado, tá? Eu estou fazendo aí esse corretivo e pode ser trabalhado isso ali ou no data show, tá? Você numere, né? Você pode numerar aqui propiciação, substituição, reconciliação, redenção, e você pode abrir a lacuna ali, 2 parênteses vazio, na situação do homem. Você pode trabalhar um cruza-palavras, ok? O conceito da nossa salvação, explicação teológica, propiciação. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Então, qual é a palavra-chave da propiciação? Acalmar, apaziguar, apaziguar. Isso fala o quanto o nosso pecado suscita a ira de Deus. Porque o nosso pecado suscita a ira de Deus devido à santidade de Deus. Nós estávamos debaixo da ira. João 3:36, o último versículo de João 3 mostra o quanto que a ira de Deus é real para com aqueles que estão em pecado. E a propiciação ali na cruz era Deus, através de Cristo, acalmando, apaziguando a ira de Deus. Aqueles que estão em Cristo não encontram mais debaixo da ira. O ímpio está debaixo da ira. João 3:36. Quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem um filho, não tem o pai. E aquele que não tem um filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem a vida, não tem um filho e a ira de Deus permanece. Observe de que permanece, porque já está, ok? Não é que vem, já está. O ímpio em pecado está debaixo da ira de Deus. E a propiciação é Cristo, através do seu sacrifício, acalmando a ira de Deus. Agora, nós não somos mais pessoas alvo da ira. Agora nós estamos sob o tão grande amor, misericórdia e aprovação de Deus. A substituição fala de que nós deveríamos estar na cruz. Mas por que nós não poderíamos estar na cruz? É porque se nós fôssemos para a cruz, nós seríamos semelhantes aos 2 ladrões. Aos 2 ladrões. Aqueles 2 ladrões representam nós. Porque se a cruz aponta para o altar, e o altar é um lugar de oferta, isso significa dizer que se nós fôssemos dados em oferta a Deus, nós iríamos oferecer o que nós tínhamos de pior. É por isso que necessitava de uma substituição. Porque se nós fôssemos para a cruz, seríamos semelhantes aos ladrões. E você percebe que no Antigo Testamento, se o sacrifício não obedecesse o critério de Deus, viria então a punição, né? Viria uma punição. Então a substituição é porque não há em nós nenhuma condição de ser uma oferta. Porque tudo que há em nós está contaminado pelo pecado. Você imagina que Deus, ele cheira o aroma do sacrifício. Se nós em pecado fôssemos derramados em oferta, quão terrível seria o cheiro, porque Deus iria receber, seria exalado o nosso pecado, e isso seria catastrófico. Isso seria catastrófico. A reconciliação, a nossa separação, o pecado separou a gente de Deus, então essa reconciliação vai nos trazer de volta para Deus. Efésios capítulo 2, é importante um capítulo para você ler sobre isso. Nós que estávamos longe, agora estamos perto pelo sangue de Jesus. E a redenção, né? Ele pagou um preço. E preste atenção, o preço que Cristo pagou não foi ao diabo. Não foi ao diabo. Cristo pagou o preço, foi ao Pai. Então preste atenção, preste atenção. A nossa maior salvação não é Cristo nos tirando das garras do diabo. A nossa maior salvação em Cristo é que nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Cristo vai pagar esse preço
que o nosso pecado causou, o salário do pecado é a morte, então por isso que ele vai morrer e vai nos resgatar debaixo da ira de Deus e vai nos devolver como amigos e filhos amados de Deus. Ok? Essa é a explicação teológica, a lição tem conteúdo para vocês, tá? Para vocês esmiuçar melhor e eu também deixarei uma indicação ao professor. Ok? O altar do holocausto e a imagem do Calvário, eu sugiro que você leia na íntegra. Porque assim, professor, é importante que em dado momento da lição você valorize a lição. Existe o professor que ele vai lecionar, o aluno nem olha na lição. Nem olha na lição. Eu penso que o tópico 3 é um tópico pequeno. É uma leitura leve. Eu aconselharia a você ler na íntegra o tópico 3. Porque não precisa você de explicar. Você lendo ele, você já terá esclarecido os 3 tópicos, né? O altar, um lugar de sacrifício, um lugar de punição e um lugar de esperança. Ele faz essa transição de altar para cruz. Ok? Ok. Então vamos lá. Conclusão, eu deixei essa frase aí. Se Cristo Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por ele pode ser grande demais para mim. Você, professor, você tem a missão de mostrar aos seus alunos a grandeza da nossa salvação. Lecione com paixão, lecione com a alma quebrantada. Mostra aos seus alunos o quão grande é a nossa salvação, o quão pecador nós éramos, o quão perdido nós estávamos. E o sacrifício de Cristo vai nos tirar debaixo da ira de Deus. O sacrifício vai nos tirar daquela distância que tínhamos de Deus. Vai nos remover dessa escravidão. Ele será a nossa propiciação, porque ele vai acalmar a ira de Deus. Agora, Deus não está mais irado com nós. Nós somos filhos. Ele será o nosso sacrifício substitutivo. Nós não tínhamos condição de estar no altar. Ele esteve lá por nós. Ele vai nos reconciliar e ele vai nos redimir. Fala com paixão, ensina com entusiasmo, ok? Indicação ao professor. Eu sugeria que você terminasse a sua lição com um clipe, tá? O link está aqui. Você que vai baixar os slides, o link está aqui. Você pode baixar esse clipe de 4 minutos. É uma canção, tá? É uma canção. Eu sugeria que você viesse pedir os seus alunos para encurvar suas cabeças, fechar os seus olhos e meditar nessa canção. Passa o clipe. É um clipe que traduz. Foi por amor, da Aline Barros, uma canção muito linda, muito combinada com o assunto da lição. Terminou o clipe, você termina aí, então, com uma oração, convocando seus alunos a viver uma salvação apaixonante. É uma sugestão que eu faria, você terminar com uma canção assim, maravilhosa. Você pode terminar com uma outra canção. Talvez você quer terminar, por exemplo, com Rude Cruz, né? Pode terminar cantando Rude Cruz Erigiu 291 da nossa harpa cristã. Fica ao seu critério. Como indicação ainda ao professor, eu deixei aqui em PDF 2 livros para você aprofundar o assunto, teologicamente. A Mensagem da Cruz, do Sproul, é um livro muito bom. Você verá com muita profundidade teológica a respeito de cada ponto aqui, ok? E também deixei um segundo livro do Malco, que é os 5 sacrifícios aplicados em Cristo. É uma outra linguagem, ele vai abordar pontos adicionais do que a lição trouxe em relação do holocausto a Cristo, poderá acrescentar muito na sua aula. 2 livros, não são muito grandes, dá para você ler ainda há tempo,
antes da sua aula. Ok, meu professor, meu docente, a nossa intenção é que você dê uma grande aula aos seus alunos. Chegue apaixonado, leia a lição, releia a lição, faça com muita propriedade que em um dado momento dessa aula, oxalá que venha descer algumas lágrimas dos seus olhos, porque é um assunto apaixonante quando você fala da obra da salvação. Termina a lição reclamando, né? Reclamando aos seus alunos a tomar a nossa ceia diferente. Às vezes nós tomamos a nossa ceia tão vagarosamente, tão friamente, e essa lição vem para nos mostrar que o ato da ceia é este ato que você precisa trazer à memória o que Cristo fez e o que Cristo é. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, se pudermos ajudar, estamos à disposição. Tenha a melhor aula da sua docência. Que o Senhor Jesus te abençoe e te aguardamos no nosso próximo encontro. A paz!